Vamos lá, pessoal, retornando aí o que nós estávamos estudando. Então, uma das primeiras medidas do Dom João quando ele chegou no Brasil, né? Lembrando aqui, temos a imagem aqui do Debré, né? Jean-Baptiste Debré, foi o pintor que veio para o Brasil na época do Dom João. Então, o Dom João era gordinho, né? Enfim, e o Dom João, a primeira medida que ele tomou foi a chamada abertura dos portos, né? E qual a importância da abertura dos portos? Basicamente, abriu o comércio do Brasil para quem quisesse fazer comércio, né? Isso oficialmente, né? Mas na verdade ele abriu o comércio para a Inglaterra, né? Que era a principal parceira de Portugal, tá? Mas por que isso é importante? Porque a partir desse momento quebrou-se o Pacto Colonial. O Pacto Colonial partia de uma ideia de que a colônia só podia fazer negócios com a metrópole. O Brasil só podia fazer negócios com Portugal. Então o Brasil, a partir daquele momento, faria negócios com outros países do mundo, inicialmente somente Inglaterra, tá bom? Então quebrou-se aí o Pacto Colonial e iniciou-se o processo da independência de verdade, né? Alguns historiadores consideram a quebra do Pacto Colonial como o início da nossa independência, porque os comerciantes, os empresários, as pessoas que tinham dinheiro no Brasil, experimentaram a liberdade que até então elas não tinham, tá? E com certeza não iam aceitar o retorno do período anterior, como a gente vai ver mais para frente, tá? Tá bom? Então quebrou-se aí o Pacto Colonial com a chamada abertura dos portos. Alguns dizem que foi ideia do Visconde de Cairu, né? Que percebeu, né, naquele momento que Portugal estava numa situação que não tinha escolha, né, a não ser fazer desse jeito, né? E não podia negociar a partir de Portugal, já que o Napoleão estava rondando por lá, né? Então tinha que ser direto do Brasil, tá bom? Então quebrou-se aí o chamado Pacto Colonial, tá? Enfim, eles iam receber os tributos, né? Então, mesmo que fosse só da Inglaterra, né? É um negócio muito maluco, porque assim, os ingleses dominavam já a alfândega do Rio, mesmo antes da chegada da família real. Então, com a chegada da família real, os produtos ingleses no Brasil, por incrível que pareça, eles estavam mais baratos do que os próprios de Portugal, né? Então, o domínio inglês no Brasil, no Reino de Portugal, é imenso, tá bom? Então, foi isso. Então, os comerciantes portugueses que se sentiram lesados, né, com a influência inglesa no Brasil, ainda reclamaram. Então, Portugal arrumou uma solução ali, né, para a abertura desses portos de uma forma um pouco mais limitada. Mas limitada a quem? Os melhores portos do Brasil, né, que seriam, no caso, Belém, São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, né? Então, seria chamado comércio de cabotagem entre portos, né, da colônia. Tá? Então os produtos importados seriam fixados a tarifa em 24%, enquanto que quando se tratasse de embarcações portuguesas seria 16%. Mas aí a Inglaterra reclamou, como eu falei para vocês, né? E conseguiu baixar esse valor para 15%, ou seja, seria mais barato para a Inglaterra do que para o próprio Portugal, que era teoricamente dono do Brasil, tá? Tudo bem? Então isso foi assinado no Tratado de Navegação e Comércio de 1810, né? Que foi tratado desse fator. Depois eles igualaram as tarifas, né? No caso Portugal e Inglaterra, né? Mas quando você tem um país mais forte economicamente, o outro, o que acaba ocorrendo, né? Economicamente, sempre o mais forte vai levar vantagem, né? A Inglaterra já era um país industrializado, concorrer com Portugal era brincadeira para eles, né? Então Portugal acabou sendo prejudicado na história, tá bom? Enfim, gente, outro ponto fundamental nesse Tratado de Navegação e Comércio de 1810 estava o quê? A questão do fim da escravidão, né? A Inglaterra ganhou muito dinheiro com a escravidão. A própria rainha da Inglaterra, né, foi uma das primeiras traficantes de escravos do mundo, né? Que era a rainha Elizabeth, né? Ganhou muito dinheiro com a escravidão, tá? E outros reis que vieram depois na Inglaterra ganharam também muito dinheiro, né? Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira, achar que a Inglaterra era santinha na história. Mas no contexto da Revolução Industrial, eles achavam que não valia mais a pena manter a escravidão, né? Que era uma instituição extremamente retrógrada, né? Eles queriam consumidores, eles não queriam escravos, né? O escravo não consome, ou pouco consome. Tá? Era esse o princípio. É claro que existiam princípios humanistas no meio, né? Obviamente, entre os ingleses existia gente boa, né? Que era contra a escravidão,
por motivos humanistas, mas, de modo geral, era a questão econômica que estava pesando aí. E aí os navios ingleses futuramente vão começar a patrulhar a costa do Atlântico e prender navios que tivessem com escravos, tá? Inclusive não só do Brasil, mas aqueles que iam para os Estados Unidos também. Tem até um filme chamado Amistad, não sei se você já ouviu falar desse filme, é um filme do Steven Spielberg, né? Que trata de um carregamento de escravos que foi jogado no mar e os escravos acabaram se revoltando contra aquela situação degradante de abandono, né? Imagina você pegar a mercadoria é a gente, e jogar no mar para escapar das autoridades inglesas. Isso é uma coisa, no mínimo, monstruosa, tá? Tá bom, gente? Mas voltando aqui para o Brasil, né? O que aconteceu? Quando a família real veio para o Brasil, a chamada corte, né? O que aconteceu, né? Mudou, né, o quadro das relações internacionais, né? Na América do Sul, o Portugal começou a querer se impor. E um dos primeiros locais onde Portugal quis intervir, porque era um império, né? Era na região sul do Brasil, né? Colado com o Uruguai. Então a chamada Banda Oriental acabou sendo anexada através de uma guerra. O Brasil entrou em guerra com o Uruguai, que tinha acabado de se tornar independente, e dominou esse país, tá bom? E aí Portugal tomando esse território passou a ser chamado como Província Cisplatina, tá bom? Então o Uruguai, durante um curto período de tempo, passou a pertencer ao Brasil, como colônia do Brasil. É uma coisa muito maluca, né? Portugal estava dentro da colônia que era o Brasil, e o Brasil como colônia dominando o Uruguai, né? Então talvez esteja aí o motivo, né, dos uruguaios terem tanta garra, né, quando eles têm uma partida de futebol contra o Brasil, né, questões históricas aí de dominação, tá? Você é muito pequenininho diante de dois gigantes, né, Argentina e o Brasil, né, perto do tamanho do Uruguai, tá bom? Mas enfim, gente, voltando aqui, né, então foi isso, então dominaram o Uruguai, né? É óbvio que os conflitos não acabaram, né, por aí, como eu falei para vocês, né? Então, outra coisa que aconteceu com a vinda da família real, o eixo administrativo se deslocou para o Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque o Rio era onde estava a corte, tá? Outra coisa que mudou foi a questão da vida cultural, né? A chegada da família real trouxe uma movimentação para a vida cultural, né? Foram construídos teatros, bibliotecas, o Banco do Brasil, né? O primeiro Banco do Brasil, né? Foi fundado nessa época. O Jardim Botânico, né? Já foi o Jardim Botânico do Rio, maravilhoso. Se vocês um dia tiverem oportunidade de ir, é um outro local que eu recomendo que vocês passem, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Enfim, gente, é isso. Tudo isso foi com a chegada do Dom João. E a questão da missão artística francesa, né? Que foi quando vieram artistas trazer, né, as novas estéticas, né, vamos dizer assim, artísticas para o Brasil, tá? Na época era o neoclássico, então com o arquiteto Grandjean de Montigny, né, veio, tá? No caso, e também outros pintores, né, bastante famosos, né, o Tonet e o Debré, que eu já mostrei a pintura dele, talvez o que mais pintou tenha sido Debré, tá? Dessa missão artística francesa. Tem muita coisa sobre o cotidiano do Rio, que é pintura do Debré. Ah, mas professor, por que naquela época os caras não batiam uma foto? Meu camarada, não tinha foto, tá bom? Não tinha nada disso, muito menos máquina digital, não tinha celular, não tinha nada disso. Nós estamos falando do século XIX. A fotografia era um experimento ainda, né? Tá? E aí quando foi criado o daguerreótipo, né, que é o daguerre lá, né, até chegar no Brasil isso aí demora algumas décadas, tá, gente? Demora um tempinho aí para vir os primeiros fotógrafos do Brasil, tá? E era um processo bastante precário, né, porque era preta e branca, né, a fotografia, né, a gente não pode esquecer disso. E um negativo de vidro, imagina, um troço desse tamanho aqui, então não era nada prático, né, ainda o processo da fotografia, tá bom? Então, por isso que na época se retratava através de pintura. A pintura tinha o fundamento, o processo, né? Ele tinha um fundamento da fotografia, tá? Ele não era puramente artístico, tá? É claro que quando você ia pintar um rei, né? Você dava uma enfeitada ali, né? Óbvio, né? Isso aí não há o que se discutir, né? Tá bom? Mas enfim, tinha um aspecto documental, tá? Por isso a importância da pintura do Debré, do Tonet. Tem o Rugendas também, que
vem depois, né? Também é importantíssimo para esse período, entre outros, tá? Antes da chegada dos fotógrafos que vieram para o Brasil depois, tá bom? Mas já na época já do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? E aí a coisa mais se consolida, tá? Enfim, gente, ó, também veio para o Brasil também, né, uma missão científica, né, com o caso do John Mavie, né, que era naturalista, o zoólogo Spix e um botânico chamado Martius, né, eles vieram também para o Brasil nesse período aí. Não tinha nenhum estudo sobre a fauna e flora do Brasil, né, foram esses caras que começaram, tá, a fazer os estudos do que a gente tem aqui, a nossa biodiversidade, como a gente fala hoje em dia. Ok? Então foi também fundado nessa época o primeiro jornal brasileiro, ali, coisa curiosa, né? Chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Obviamente que ele não era grande coisa, né? Mas era o primeiro jornal, puxava o saco do rei, né? Obviamente que tinha censura, né? A gente vivia um monarca, era um monarca absolutista, não pode esquecer isso, né? Então você não podia falar mal do rei. Você falaria mal do rei, você falaria mal da religião católica, né? Então tinha todo um rolo, né? E o jornal poderia ser, inclusive, empastelado, né, se você por acaso criticasse o governo do Dom João, tá? O único jornal independente não era publicado no Brasil, que era o Correio Brasiliense, de um cara chamado Hipólito José da Costa, tá bom? Que era editado em Londres, tá? Que era o único que fazia críticas ao governo do Dom João, tá? Então, gente, não vamos nos iludir que o governo do Dom João era uma maravilha, não é nada disso, tá? É que não podia se fazer crítica a ele, tudo bem? Então, ó, tem aqui uma imagem legal do livro aqui que eu estou utilizando, tá? Que é as escravas trabalhando aí, né? É do Debré, né? Que eu falei para vocês, né? Uma das pinturas que mostra aqui, no caso, as escravas trabalhando, vendendo, né? Provavelmente negras de ganho, aquelas que tinham a liberdade para poder sair de casa, para poder vender. Uma parte do que elas ganhavam, elas davam um patrão e a outra parte ficava com elas, né? Então, muitas vezes elas eram libertas, tá? Elas compravam a sua própria alforria, ok? Tá bom? Então, gente, ó, durante o período do Dom João no Brasil, teve a Revolução Pernambucana, né? Que, obviamente, foi o momento mais tenso, né, do período do Dom João aqui no Brasil. E por que houve essa Revolução Pernambucana, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? É que o Dom João esqueceu o Nordeste, né? Então toda a vida administrativa ficou aqui no Centro-Sul. E o peso dos impostos aumentou muito, né? Então, no próprio Rio de Janeiro tinha alguns abusos cometidos pela majestade, né, Dom João, né? Por quê? Porque quando eles queriam um determinado imóvel, a pessoa tinha que sair, entendeu? Tá? Então, tinha até uma piada que se fazia na época, Príncipe Real, né? O PR, né? Príncipe Real Dom João, era basicamente, quando aparecia aquele PR, era basicamente ponha-se da rua, tá? Porque se a família real requisitasse um determinado imóvel, eles tinham aquele imóvel, entendeu? Então imagina você perder o imóvel, né? Muitas vezes sem indenização, não se esqueça disso, tá? Mas enfim, é isso. Então imagina lá no Nordeste, né, gente? Então o peso dos impostos aumentou e o Nordeste não teve nenhum benefício com isso, tá? Então, outro fator importante, né, que quem ocupava os melhores postos no governo eram os nobres de Portugal, e quem estava no Brasil era desvalorizado, tá? O outro ponto é o que? Despesa querendo conquistar o território do Uruguai, né? Que é uma coisa, pensando, né, hoje em dia, que ideia de jirico, né? Mas enfim, é dentro de um contexto da época, né? Do imperialismo. E o Dom João queria mostrar que mandava no território, né? Aí vai e conquista um outro território. E o gasto disso, né? Enfim, e a questão da desigualdade regional, né, gente? Então, saiu da dominação de uma metrópole estranha, que era Lisboa, e passou a ter outra dominação estranha, que era Rio de Janeiro. Então o Nordeste não se identificava mais com o restante do país, né? Tá? E aí começou-se, né, a questão também do descontentamento das questões econômicas, né? Era uma situação econômica muito difícil do Nordeste. O Nordeste tinha sido a região mais rica do Brasil do início da nossa colonização, né? Mas o que ocorreu? O Nordeste foi se empobrecendo com o passar do tempo, né? Por N motivos, tá, gente? Um deles era o descaso, né, com a população nordestina, né? Enfim. E
além de tudo isso, ainda dando privilégio para os portugueses, né, isso criou um antilusitanismo, né, um ódio aos portugueses dentro da população do Nordeste, tá? A Revolução Pernambucana ela ficou conhecida também como Revolução dos Padres. Por quê? Porque tinha muito padre envolvido, tá bom? Enfim, o que mais, gente? Ela passou do Recife para o Sertão, foi considerada praticamente uma revolução geral do Nordeste, né? E tinha muita gente envolvida, desde os ricos até os pobres, né? Não necessariamente os ricos eram os menos radicais, né? Porque normalmente é isso, né? O rico não quer avançar muito na revolução porque tem medo de perder, né, alguma coisa ali no meio do caminho, e o pobre não tem nada a perder. Mas não foi nem sempre isso ocorreu, tá, gente? Então teve um rico, né, que é citado aqui no texto, chamado Domingos José Martins, que era o mais radical da revolução, né? Inclusive, ele era casado com uma mulher de boa família lá, né? Tá? Ele era inclusive defensor da abolição da escravatura, né? Que era um avanço realmente impressionante para os padrões da época, tá, gente? Então eles criaram um governo provisório, tá? Chegaram, estabeleceram igualdade de direito e tolerância religiosa, olha que coisa bacana. Mas não tocaram num ponto que eu acabei de falar agora há pouco, né? Que é a questão do quê? Do fim da escravidão, tá? Esse ponto é um ponto bastante polêmico, mas se eles realmente quisessem avançar na questão da revolução, eles tinham que ter libertado os escravos. Mas eles não fizeram isso, e aí, obviamente, que, né, ficou faltando essa parte, tá? Chegaram a enviar emissários para outros países, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina, em busca de apoio, né? Mas acabou que as forças portuguesas acabaram vencendo, né? Bloquearam o Recife, tá bom? Não tinha muito preparo, tinha desavença entre os revolucionários, e eles acabaram ocupando o Recife, né? Portugal, aí no caso, em 1817. Obviamente que depois veio as punições, né? Como todo mundo sabe, das mais terríveis, e os caras foram executados, tá? E durou 2 meses esse movimento, então ele foi muito mais, digamos assim, forte e vitorioso do que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Por incrível que pareça, que por simbologia a gente não cita muito, né? Mas a Revolução Pernambucana durou muito mais, né, do que a Inconfidência e a Conjuração Baiana, ok? Então, em 1817, quando teve a Revolução Pernambucana, ninguém imaginava, né, que daí a 5 anos teria a independência do Brasil. Parecia uma coisa maluca, alguém dizia assim, ó, daqui a 5 anos vai ter independência. Ninguém acreditava nisso. Por quê? O Dom João era querido, gostava do Brasil, queria ficar no Brasil. Desde 1815 ele já tinha levado o Brasil à condição de Reino Unido, né, junto com Portugal e Algarves, né, o que dava aí uma condição do Brasil teoricamente privilegiada, né? Dentro aí da lógica, ele gostava do Brasil. Quem não gostava do Brasil era a Carlota Joaquina, mas o Dom João gostava do Brasil, e provavelmente está tentando ficar por aqui mesmo, tá? Mas o que aconteceu, né, gente? Fatores externos, né, acabaram influenciando nesse processo de dependência, né? Em 1820 irrompeu a chamada Revolução do Porto, uma revolução liberal que queria diminuir os poderes do Dom João, né? Dentro de uma lógica de absolutismo, o Dom João era totalmente ultrapassado. Então eles queriam limitar os poderes do Dom João, aquela história dos 3 poderes, né? Enfim, ausência do rei, crise econômica, liberdade de comércio que o Brasil tinha, desfrutava, né? Isso tudo causava uma revolta entre os caras lá, né? Enfim, quem mandava lá em Portugal era um inglês, né? O tal do Beresford, tá? Que era o comandante do exército francês, desculpe, do exército português, né? Mas ele era inglês, né? Por quê? Porque a Inglaterra apoiou diretamente essa proteção, né, da família real, a gente não pode esquecer, contra o Napoleão, né? E já tinha acabado, Napoleão não existia mais, né? A gente não pode esquecer isso, né? Não existia politicamente mais, então não tinha mais sentido manter os ingleses dominando o território português. Então tudo isso foi motivo para essa Revolução do Porto, né? Que vai ter uma consequência, sim, na história do Brasil, tá? Que é o quê? Exigir a volta do príncipe Dom João para Portugal, tá? E aí o que aconteceu? Ele, né? Obviamente que ele não tinha muita margem de manobra, né? Tá? E a revolta se espalhou no Brasil, tá bom? Então, ele acabou se decidindo pelo retorno. Todos nós sabemos dessa história, né? Com o coração apertado.
mas ele resolveu voltar para Portugal, então ele perdeu o trono, tá? E se submeter às cortes, né, que seriam os deputados, né, lá de Portugal, tá? Tudo bem? Então é isso, gente. Então Dom João foi e deixou como, digamos assim, representante dele no Brasil, né, o Dom Pedro, como o príncipe regente, tá? E isso vai ter também uma consequência, né? Por ele ter escolhido Dom Pedro como príncipe regente, era o filho mais velho dele, né, obviamente, pelo temperamento do Dom Pedro e as circunstâncias que vão levar, né, a decisão da independência logo depois, ok? Tá bom? No próximo vídeo a gente continua isso aí ainda, para encerrar.